Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Giovanni da Orientalog e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o MEI caminhoneiro. Então, meus amigos, exatamente, nesse vídeo a ideia então é a gente trocar uma conversa aqui, digamos assim, né, sobre a questão do MEI caminhoneiro. Eu quero falar um pouquinho sobre as principais dificuldades, as principais dúvidas, né, que o pessoal tem em relação aí a essa questão do MEI caminhoneiro. Então tem chegado muitas perguntas, né, através do nosso curso, através das nossas redes sociais aí sobre essa questão do MEI caminhoneiro e por isso então a gente gravou esse vídeo. O MEI caminhoneiro ele já havia sido estipulado, estava sendo falado aí ao longo do ano de 2021, mas no dia 31 de dezembro foi sancionado a lei aqui abaixo pelo Bolsonaro, tá? Foi na finaleira do dia 31, ali no final do dia 31, véspera da virada, e foi sancionada a lei então que aprovava aí algumas mudanças em relação ao MEI. Até então, os motoristas que trabalhavam em relação a isso, que não atingiam o faturamento de 81 mil ano, era utilizado o MEI normal, né, com os quinais ali necessários, né, para fazer o transporte de carga. Porém, em muitos estados não era permitido que através do MEI fosse feita a parte da emissão de CTE e manifesto de transporte. Então, o que o governo pensou? Em modificar essa questão, em colocar o MEI caminhoneiro disponível para todos que pudessem se enquadrar nessa operação, né? E aumentar então o limite para que diversas empresas ou caminhoneiros autônomos que estavam trabalhando de forma irregular entrassem aí dentro desse bolo de pessoas que seriam auxiliadas, né, por essa nova lei aí. O que aconteceu? Então foi sancionado as principais mudanças no MEI caminhoneiro que a gente precisa entender. A principal dela vai ser o valor, tá? O valor de faturamento bruto da empresa. De 81 mil passou para 251 mil, então subiu aí de 6 mil e pouquinho mês para 21 mil reais mês praticamente. Então é uma demanda grande, mas sabemos que a grande maioria dos transportadores fatura mais do que isso. Porém não sobra muito valor, né, por conta dos investimentos, seguro de carga, sistema, combustível, manutenção. Então a gente sabe que o transporte ele sobra dinheiro, porém precisa ser bastante batalhado, bastante trabalhado, né? E essa questão aí então acabou facilitando. Por quê? Porque a parte de imposto o governo está dando uma facilitada, né? Então essa é uma das principais mudanças. Teve algumas mudanças na questão da contribuição, né, do proprietário da empresa, então questão de INSS e tudo mais. Então a gente vai deixar na descrição o link da lei para você dar uma conferida em relação a isso, né, para visualizar números em questão de imposto, enfim. Então basicamente o que precisa ficar claro para vocês é que a parte do imposto no MEI ela não existe, né? Você vai ter a guia que é gerada pelo Simples Nacional, tá? Então, querendo ou não, o MEI ele é enquadrado no Simples já, tanto que se você visualizar a guia que você recebe do seu contador ou que você busca sozinho lá, ela é feita dessa forma, tá? Ela é feita pelo Simples Nacional e vai estar aí atribuído praticamente os impostos, a contribuição que a sua empresa vai ter que dar. Isso vai manter a mesma coisa, somente aquela taxa mensal para manutenção da empresa em si, tá? Continua tendo somente um funcionário, então isso a princípio não vai mudar. E o que a gente precisa prestar atenção, pessoal? A gente precisa prestar atenção na questão do enquadramento disso para a sua empresa, né? Então a ideia é realmente regulamentar o transporte para o pessoal que é autônomo, né? Então trazer essa galera que antes não trabalhava de forma autônoma ou que fazia no frio, digamos assim, né, por conta do faturamento e por não querer pagar imposto, né, já de uma microempresa aí que vai numa faixa de 6 a 10%. Então foi criado justamente para isso, né, sancionada essa lei para auxiliar esse pessoal das transportadoras aí que já tem um volume maior de fretes, que trabalham de repente com 1 ou 2 caminhões. Então é importante você visualizar e pensar aí com o seu contador, com o seu parceiro, se faz sentido para você enquadrar no MEI caminhoneiro, tá certo? Basicamente, pessoal, sobre o MEI caminhoneiro seria isso que a gente gostaria de falar hoje. Se você tem alguma dúvida ou se você é MEI e quer saber como fazer para transformar e tudo mais, nos chame. E um lembrete, tá?
Cuidado, porque nem todos os estados já estão permitindo a questão da inscrição estadual para o MEI caminhoneiro, tá? Então, lá na lei, se vocês olharem, vai ter que o Comitê do Simples Nacional estava verificando, né, o que ia fazer em relação a essa questão aí das inscrições estaduais. Porque, por exemplo, no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, esses estados aí, Paraná, não era possível o MEI normal fazer a emissão de conhecimento de transporte e manifesto, tá? E o MEI caminhoneiro ainda não está apto a fazer essa mesma questão. Então, por enquanto, em alguns estados, o MEI, mesmo que o MEI caminhoneiro, ainda não está apto, e o pessoal está regulamentando isso, está fazendo leis, está alterando leis, enfim, para deixar tudo isso ajustado, né, fazendo emendas aí, para que fique da melhor forma possível em relação a essa questão. Beleza? Compartilhe esse vídeo aí com o pessoal, comente. A gente está à disposição sempre aí para auxiliar, para aprender também, para ensinar no que a gente puder, e compartilhando sempre um conteúdo bacana aí com vocês. Beleza? Um abraço, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.